deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Olá, bom dia para você. É manhã de quarta-feira, dia 17 de maio de 2017. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo via o sinal aberto da Rede Bela Aliança de Televisão para todos os municípios do Alto Vale e também através do Facebook para todo o mundão velho de Deus. Bom dia para você. É um prazer muito grande estar com vocês nessa manhã, tá certo? Hoje comemora-se o Dia das Pessoas Envolvidas na Reciclagem. Que legal isso, né, Pajé? Reciclagem. Eu já comentei isso de manhã cedo. Nós somos um mundo, um planeta com recursos limitados. Não somos ilimitados, somos com recursos limitados. O que quer dizer isso? Que tudo aquilo que a natureza hoje nos dá para fazer das nossas vidas melhores terá um fim, um dia. Ferro, ouro, manganês, seja o que for, a água, né, e muitas outras coisas são finitos, têm uma capacidade e um dia vai se esgotar. E aí ferrou, né? Vamos ter que achar outro planeta para dizimar também. Mas uma das coisas mais lindas que o ser humano pode fazer é a reciclagem para que novas árvores não precisem ser cortadas, novas minas precisam ser escavadas, etc. e tal. A importância da reciclagem. Hoje também é o dia de combate contra a homofobia. Essa situação que atinge o Brasil de uma maneira vergonhosa. Nós somos um país campeão nas Américas, se não estou enganado, de mortes ligados à homofobia. É o país nas Américas que mais se mata ou pessoas são mortas em função da sua opção sexual. Isso é uma coisa que nos envergonha. A questão é opção sexual. A opção sexual é do outro, é minha. É individual, é de cada um e isso precisa ser respeitado com toda certeza. Tem gente que vai ao limite de assassinatos brutais, né, relacionados principalmente a travestis, transexuais, homossexuais e pessoas com opções sexuais diferentes de algumas pessoas. E esse é o grande motivo para matar, simplesmente isso. E matar de forma violenta, é a pedrada, é paulada, é uma coisa realmente absurda e que demonstra a barbárie desse país. Eu falei essa palavra hoje de manhã, barbárie desse país, essa expressão, barbárie desse país. O que é isso? É barbárie. É voltar ao tempo dos bárbaros, né? Em que não existiam leis e nem regras e era a ferro e fogo. Hoje também, mudando de assunto, morreu ontem uma senhora de 67 anos que morreu devido ao fato de ser arrastada por um carro por mais de 400 metros, porque um bandido entrou no carro e saiu com o carro em alta velocidade. Ela ficou presa no puxador do carro, na maçaneta. Ela ficou com a mão presa na maçaneta e o cara, se mandou com a senhora de 67 anos sendo arrastada em alta velocidade. Ela conseguiu se desvencilhar do carro quando o carro passou numa lombada, daí no salto ela se desvencilhou. Morreu, infelizmente, ontem à noite. Uma barbárie. Nós somos um país de barbárie. A gente fica lá comentando do Estado Islâmico, que coloca fogo, que faz isso, faz aquilo outro. E aqui no Brasil se faz o quê? Lá no Estado Islâmico eles cortam a cabeça dos caras. Aqui no Brasil virou moda, na guerra entre as gangues, cortar a cabeça. Não é verdade? No Brasil, lá no Estado Islâmico, eles jogam os homossexuais dos prédios. Aqui se mata a paulada e a pedrada. O que tem de diferente? O que tem de diferente uma senhora ser arrastada a 400 metros de uma barbárie lá do Estado Islâmico? Não é verdade? Então, é para a gente parar e pensar um pouco. É sempre bom pensar, gente. Eu gosto muito de trazer alegria, felicidade, informação, brincadeira, porque precisamos disso também. Mas a gente tem que pensar sempre um pouco nas coisas, né? A gente tem que parar. O Brasil tem que começar a pensar, desde o cidadão mais instruído e letrado até o mais comum de todos os cidadãos. Tem que pensar, gente. Se a gente não pensar, esse país não muda, não vai dar jeito. Bem, enfim, bom dia para você. É manhã do dia 17. Eu quero mandar um beijão para quem, Pajé? Dona Berenice,
que é a esposa do seu Derico Fronza, lá do Fundo Canoas, que ontem esteve de aniversário e reclamou com o pajé que eu não mandei o alô, mas eu não sabia, criatura! Como é que eu ia mandar um alô se eu não sabia que era o teu aniversário ontem? Ela é sempre tua fã, então. Ela sei, tá sempre ligada com a gente, aqui na TV, no rádio. Querida, ó, beijão, feliz aniversário para você. Data de aniversário é uma coisa muito importante, eu sempre brinco com isso, é o nosso dia, né? O dia mundial. Quando é que é o teu dia mundial, pajé? Amanhã. Tu faz aniversário amanhã? Opa. Sério? Amanhã? Sério mesmo? Caramba, maio é fantástico, né? E isso, ontem foi minha neta, hoje é dia 17. Eu sei que tenho mais 2 sobrinhos, tenho a Priscila, tenho o Marquinhos, tem a Uta, que é minha cunhada, que também fazem uma sequência. Como é que é? Tu também faz aniversário amanhã, Thalita? Essa semana que vem, né? Que dia de semana que vem? Sexta da semana que vem? Só que eu sou de touro, o pajé é de touro, você já é de gêmeos. Muda o signo, né? Mas também faz aniversário em maio. Que mês fantástico, hein? Só os top da balada, nego. Tá certo. Exatamente isso. Na sexta-feira já vou... no ano passado, eles fizeram uma sacanagem comigo, prepararam uma surpresa. Você estava aqui, pajé? Ao vivo, aqui no programa, o ano passado, entraram com o Biriba fantasiado, cantando, e eu xinguei ele, que a gente tem uma amizade já de muito tempo, e eu pensei que estava fora do ar, que tinha chamado uma matéria, e aí eu vi o Biriba entrando, eu olhei, ô Biriba, e comecei a xingar o cara, né? Seu pipa, e estava tudo ao vivo aqui, entrou gente com bolo, entrou a Nani, entrou Thalita, entrou Bueno, né? Fogos, bandeiras, bolo, e eu sem saber o que estava acontecendo, olha a sacanagem, gente. Então eu já estou avisando, sexta-feira eu estou no aniversário, não me faça aquilo, né, ó. Ô senhor, tá certo. Surpresa é bom, né? A boa surpresa. A surpresa positiva. Eu adoro fazer surpresa para minha mãe, mais conhecido como susto. Eu dou cada susto na minha... Gente, eu acho que quando eu ficar assim, com a idade da minha mãe, os meus filhos e a minha neta vão me assustar para eu pagar o que eu faço com a minha... Eu dou cada susto nela. Uma vez, nós mandamos confeccionar, e tenho guardado até hoje, era uma roupa especial para um evento que a gente ia participar lá, eu e minha família, que era o Monasterium Day, que era o dia do monastério, era um dia em homenagem aos padres que fabricam cervejas. E aí nós mandamos fazer tudo roupa de monges, né? E aí, quando eu recebi a roupa, fui para casa de noite, botei a roupa, tem aquele capuz, sabe como é que é? Aí botei aquela roupa de monge com aquele capuz e fui assim para a casa dela. E bati na porta, tum, tum, tum. Aí ela abriu, porque lá em casa é tudo muito, né, familiar. Ela abriu e falei, Valdira, meu. Eu faço isso com a minha mãe, isso é pecado, né? O coração dela é forte, viu? Mas eu faço bastante isso, e daí não é uma surpresa, isso aí é um susto. O susto não vale, susto é complicado, né? Mas tem cuidado, mas eu faço, eu sei que eu estou errado. Estamos com um povo legal. De Apiúna, eu tenho aqui como Apiúna, mas agora eu fiquei sabendo que o serviço acontece em 3 municípios, a gente vai saber se todas são de Apiúna, etc e tal. Por isso que eu vou fazer, eu adoro quando tem mais do que 2 convidados, que eu faço chamada. Eu sempre adoro fazer chamada. Vamos lá, abre no quadro geral aí, o Léo, e vamos fazer a chamada. Aline Schultz, coordenadora e psicóloga. Oi, presente. bom dia. Presente. Eu adoro virar professora nessa hora. Tudo bem, Aline? Contigo? Tudo certo. ótimo. Juliana Damasio dos Reis, orientadora social. Presente. Bom dia, tudo bem contigo, querida? Tudo certo? Ângela Claudino Junks, assistente social. Bom dia. Bom dia, presente. Tudo bem? É Junks mesmo a pronúncia, né? Junks. Então lá, Junks, muitos sobrenomes foram abrasileirados, na verdade, com o passar do tempo. Ela é assistente social. Todas as 3 são de Apiúnas ou tem alguma que é de Rodeio ou Ascurra também? Todas as 3 de Apiúna? Eu sou de Apiúna. Apiúna. Eu sou de Ascurra. Ascurra. Aline. E eu sou de Apiúna também. Apiúna também. Elas vão falar sobre esse projeto que é o acolhimento familiar. Eu falei aqui que era do CRAS de Apiúna, só que houve uma separação nessa história. Hoje são vidas independentes, é isso. Primeiro vamos explicar, Aline, o relacionamento que tinha com o CRAS e agora de que forma acontece isso. Uhum. A gente era do CRAS, era uma equipe do CRAS, eu e a Juliana, né, anteriormente, e agora a gente está no serviço de família acolhedora. E aí é uma outra instituição, né, de alta complexidade. O CRAS era
atenção básica, né? Trabalhava com prevenção Certo. e coisas da assistência social também. Como é o CRAS de Rio do Sul também. Isso. E aí a família acolhedora, ele é da assistência, mas ele trabalha só com alta complexidade, que é caso de acolhimento mesmo. E aí o serviço de família acolhedora, ele acontece na comarca, que é a Piúna, Rodeio e Ascurra. A gente atende os 3 municípios. Os 3 municípios. Isso. E é uma equipe exclusiva daí. Os 3 municípios juntos dão uma população de quanto, mais ou menos, você sabe? Uma média de 30 e poucos mil, 30, né? Acho que 10 e pouco cada um deve ter, mais ou menos. A base é a Piúna, A base é Rodeio. Rodeio. É. A base do acolhimento familiar é em Rodeio. É, a equipe está alocada em Rodeio, a sede, né, da família acolhedora, mas as famílias cadastradas são dos 3 municípios, a gente acompanha nos 3 municípios. Certo. Ô, Juliana, o que é a família acolhedora, afinal de contas? O que é esse serviço? A Família Acolhedora, ela é um projeto aonde a gente procura colocar as crianças na família mesmo, não tirar do ambiente familiar. Em vez de mandar para um abrigo institucional, a gente cadastra famílias para acolher essas crianças quando elas mais Estão precisam. um estado de necessidade de... Que são tiradas do seio da família de Exatamente. origem ou por foram algum abandonadas problema. ou por lei terem sido tiradas daquela Isso, família, é isso? isso. E aí não as encaminham para uma instituição, mas Não. para uma família Para que é uma a família família. acolhedora. Isso. Resumindo, seria isso. Seria isso. Seria esse serviço. Esses 3 municípios, ô Ângela, esses 3 municípios têm alguma instituição de acolhimento? Como aqui em Rio do Sul nós temos o Lar das Meninas. Lá nesses 3 municípios existe alguma instituição? Não, a gente tem convênio com outras instituições, né? Fora da comarca. Fora da comarca. Mas nos 3 municípios nós não temos nenhuma. Então, por isso a importância da família acolhedora, né? Que a criança iria ficar na região Naquela onde região. ela está. Aham. Necessariamente no mesmo município ou em um desses 3 municípios? Pode ser um desses 3 municípios. Se for o caso, em um desses 3 municípios, tá certo. Deixa eu falar com a Aline de novo, falando aqui um jogralzinho, uma de cada vez, que legal. Mas, enfim, vamos entrar nessa discussão. Cara, você pega aí uma família, por vários motivos, né? Como eu falei, muitas vezes algumas crianças que são abandonadas, eu não sei se existe esse caso lá, de crianças serem abandonadas. É mais raro, assim, a gente muito não raro, pegou né? um caso assim, mas Normalmente, são crianças que estão em uma família com alguns problemas, cujo conselho tutelar, etc. e tal, acaba detectando essa situação, ela está numa situação de perigo, vamos dizer assim, e a justiça, então, olha, ela não pode ficar, ela vai ter que ser tirada daquela família temporariamente ou por um período maior, né? Podendo até ser definitivo isso. funciona exatamente assim. É o Poder Judiciário, né, que determina o acolhimento quando vê que a criança está em risco ou o adolescente. E aí é priorizado que vá para o acolhimento familiar. Para a criança ou adolescente ter esse convívio familiar, né, ter os laços, ter referência, ter uma atenção especial, porque provavelmente já são crianças e adolescentes, né, que vêm com um sofrimento, né, que vêm com uma necessidade maior. Então, no abrigo institucional, elas não têm essa atenção tão voltadas a ela. Por isso que se prioriza o acolhimento familiar. Aí elas ficam nessa família acolhedora que foi capacitada, que é acompanhada pela equipe técnica por um tempo determinado, né, enquanto tenta se trabalhar a família de origem para superar aquela situação. Não havendo possibilidade de voltar para a família de origem por algum motivo, né, que o Poder Judiciário determinar, essa criança ou adolescente daí pode ser encaminhado para adoção. Daí, Ou para uma instituição também? se Na forma tradicional da... se prioriza ficar na família acolhedora, se tá havendo esse acompanhamento, se está sendo bem atendido. Se vai para adoção, que daí a família perdeu o poder familiar, aí se encaminha para adoção, né, para uma outra família que está na fila de espera, porque a família acolhedora ela não pode adotar, né? Isso tem que ser bem claro. Quem quer adotar precisa entrar realmente na fila da adoção, fazer todo aquele processo que já é conhecido. A família acolhedora, ela é uma outra proposta, ela é para auxiliar, ajudar aquela criança, aquele adolescente no momento que ela precisar. Que ela precisar desse apoio, desse carinho, dessa atenção, né? Por esse tempo pré-determinado, que pode ser aí 6 meses, pode ser um pouco mais, pode ser até 2 anos, dependendo de cada situação, né? Se
pensa em um período de até 6 meses, mas às vezes Pode pode ser acontecer prorrogado. mais. E aí, um momento que for superado, ela volta para a família de origem ou ela vai para adoção. E a família acolhedora, ela ajuda a criança ou o adolescente nesse processo de encaminhamento para adoção ou de encaminhamento para a família de origem, para que seja o menos traumático possível, para que a criança consiga se adaptar nessa transição, né? Não é que sai de uma hora para outra, não é que a família acolhedora vá perder os vínculos com a criança, né? Pode aí ser uma madrinha, pode continuar tendo os vínculos, né? Tanto com a família de origem quanto com a família adotante. Mas a família acolhedora não pode ser um projeto de adoção, porque daí perderia realmente o... É onde eu a essência. teria essa minha curiosidade, porque vamos conversar sobre esse assunto, ô Juliana. Tá, tudo bem, tá lá uma criança, tá numa família, e você sabe que essa relação, ela é muito complicada, não só com a criança, o idoso também sofre muito disso. Esses dias nós estávamos conversando no programa sobre o idoso que sofre violência no seio da família, o idoso que é agredido, o idoso que serve como amparo financeiro para a família, porque a família acaba se utilizando lá da aposentadoria dele, faz aqueles empréstimos, etc. e tal, mantém o idoso na casa, não por outro motivo, senão só o financeiro mesmo, e o maltrata muito. E aí, normalmente, isso, conversando com pessoas da área, vai conversar com o idoso, não, mas eu não quero sair daqui, aqui é minha filha, meu neto, minha não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É aquele apego à família. Ok, vamos para a criança. A criança também, apesar de estar passando por um momento difícil, estar sendo maltratada ou não cuidada da maneira correta, se for lá perguntar, eu acho que o número de crianças que, não, eu quero sair daqui é muito pequeno. Mesmo não estando numa condição ideal, ela não quer sair daquela família, ok. Mas vai sair, porque é necessário, a justiça assim o determina, se retira a criança daquele local e coloca-se então nessa família acolhedora. Já tem um nome muito legal, família acolhedora. Aquilo que ela não tinha na outra, ela começa a ter nessa família, porque mesmo que essa família seja capacitada, seja colocada da maneira correta de acolher, mas ela vai acolher. E vai acolher não só com cama, com comida, com chuveiro, mas vai acolher com sentimentos. E aí essa criança começa a criar essa relação, esse relacionamento com essa família, de 6 meses ou até mais, chegando até 2 anos. E aí depois, vamos no limite máximo, 2 anos. Depois de 2 anos, olha, tem um casal aí que quer te adotar. O quê? Mas eu não vou... Apesar que essa criança deve saber desde o começo que ela está lá por um período rápido. Mas, agora que eu estava aqui 2 anos, cara, eu já conheço o cachorro, o periquito é meu amigo, as crianças em volta da rua também são minhas amigas, lá na escola também tem os meus amigos, essas pessoas que vão me adotar, claro que tem todo aquele processo de adoção, de adaptação, blá, 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 que todo mundo já conhece. Mas não causa de novo um novo trauma, apesar de ter sido avisada, etc. e tal, não causa de novo um novo trauma a esta criança? Na verdade, quando a criança é tirada da casa, que nem você falou, da casa de origem, realmente, da família de origem, realmente ela não vai querer sair, porque é a família dela ali, né? Mas por medida protetiva, certo, ela é tirada de lá e vai para essa família acolhedora. Sim, vai ter vínculos, porque não tem como fazer um ato de amor e não amar, e não acolher, isso com certeza. Também é trabalhado isso de deixar bem claro que é por um período determinado. Ali pela... Eu te amo, mas é por um tempo determinado. Desculpa. Não, mas o período... Eu toco no assunto porque a gente tem que discutir até mesmo porque esse exemplo, creio que esse não é um projeto só de Apiúna, é um projeto de âmbito nacional, deve ser isso, né? Então, para que essas pessoas que estão pensando, puxa, podia ser uma família acolhedora, porque a família também se apega a essa criança. Se apega, mas o amor não é por tempo determinado, mas o tempo que a criança vai ficar ali, sim, porque não é, que nem a Aline falou, não é um projeto de adoção. Certo. Eu tenho que ter bem claro isso e a gente procura deixar bem claro para as famílias acolhedoras que essa criança vai ficar por um tempo determinado, não é definitivo ali. O que a gente orienta, só, né, esclarecendo, essas famílias acolhedoras, né, essa questão do apego, né, como é difícil depois desapegar, né, mas também tem esse intuito de doação mesmo, né, de dar o teu amor, de dar o teu carinho, e quando essa criança tiver que sair da família acolhedora, ela vai sair bem,
ela vai estar bem para onde ela vai. Sim, Porque se ela ela já foi muito voltar. bem acolhida, né? Se ela voltar para a família de origem, é sinal de que a família de origem tá bem para receber. Então, que bom. A família acolhedora vai ter a certeza de que fez o seu Um bom papel. trabalho. E vai poder continuar acompanhando essa criança. Há relatos, assim, de almoço de Natal junto, de fazer aniversário da criança junto, de trocar ideia, de ser madrinha, de acompanhar, de dividir às vezes tarefa com a família, porque não tem por que cortar essa relação, ela pode continuar, né? E quando vai para uma família adotante, também está ciente de que é uma família que quer essa criança e que vai dar todo o respaldo que essa criança precisa. Então, também pode ficar tranquila que essa criança vai estar bem e você mudou a história dessa criança, você enquanto família acolhedora, né? No período que ela mais precisou. E o amor vai seguir, porque a criança vai sempre ter aquela família como referência, né? Você falou em relatos, deixa eu perguntar para a Ângela. Há relatos de divisão de datas específicas, como Natal, aniversários. Isso já dentro do projeto de Apiúna e desse rodeio e Ascurra? Ou são relatos de outros municípios? São relatos de outros municípios já, né? O trabalho está se iniciando ainda em Ascurra, na comarca. Então, tem relatos assim de famílias que... Mas já em Ascurra e Apiúna e rodeio, ou são fora desses três, da realidade de vocês, de trabalho de vocês? A gente já tem Por famílias de vocês. que têm contato com as crianças ainda, tem um vínculo forte até, né? E é referência para essas crianças. Certo. Então, isso que é importante, porque elas têm alguém para quem tem uma referência, assim, um pai, uma mãe. Porque, às vezes, essas crianças não têm referência de ninguém quando chegam nas famílias acolhedoras. E isso que é o importante da família acolhedora. Legal. A Aline quer falar? Quero falar, deixa eu falar. É que eu estou no serviço há mais tempo que elas, aí eu já acompanhei algumas situações que elas, né, chegaram depois. Tem uma família... Primeira pergunta. Esse serviço está há quanto tempo funcionando nesses 3 municípios? Ele está há 1 ano e alguns meses, mas a gente é a equipe nova, né? Eu estou há uns 4 meses e a Ângela e a Juliana estão há uns 2 meses, né? Então, mas aí foi feita uma transição, tenho, né, acompanhado o que já foi feito no serviço antes, e a gente, né, acompanha as crianças, conhece e tal. E aí tem um caso de uma família acolhedora que as crianças voltaram para a família de origem, e a família acolhedora às vezes vai lá, almoça com eles no final de semana, pega para levar final de semana em casa, tudo, claro, com o aval da família de origem, né, porque é eles que têm a guarda. Mas esse contato, esse carinho continua, né? Então, no mesmo município, conversam, trocam festividades, então isso já acontece. Mas na capacitação que a gente foi recentemente, a gente ouviu ainda muitos mais relatos tão importantes e bacanas quanto esse, assim. Só para deixar claro que eu não sou contra o projeto, eu tenho curiosidades. Por quê? Porque eu não sei se Rio do Sul já está usando esse projeto, porque nós temos aqui o Lar das Meninas e que normalmente essas crianças nessa situação são encaminhadas para o Lar das Meninas, que é uma outra realidade, é uma outra forma de acolher essas crianças também, e a gente acompanha o Lar das Meninas aqui como nossa realidade, e a gente sabe o fantástico trabalho que é feito no Lar das Meninas, que tenta a todo custo, e vem conseguindo fazer isso, tirar aquela imagem que se tinha antigamente, aquilo é um orfanato onde se jogam crianças que vão ser maltratadas, né? Aquelas coisas de cinema, de histórias que muito se ouviu, também como realidade, infelizmente, em alguns casos, mas o Lar das Meninas faz um trabalho fantástico, ainda mais que quem cuida da instituição é uma entidade filantrópica, que tem todo um amor, há uma dedicação, há um carinho em cima desse projeto. Mas, enfim, a nossa realidade aqui é outra. Né? As crianças vão para essa instituição quando se encontram nesta situação. Então, a gente está falando diretamente essas pessoas que moram em Apiúna, em Rodeio e Ascurra, que fazem parte desse projeto. Como é que as pessoas fazem parte desse projeto? Como é que essas famílias... Porque a gente fala muito aqui da criança, mas a família também cria esse amor, também cria esse carinho. E quando se fala em amor, aí a gente está numa área que amor é amor, meu neguinho. Não tem como teorizar muito, pode até se teorizar, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Mas a hora que bate lá no coração, vai a teoria para o espaço, porque amor, é entrega e ninguém comanda esse negócio.
Como é que vocês capacitam essas pessoas? Então, as famílias que têm interesse em ser família acolhedora, elas nos procuram, né, no serviço. Então, a gente faz um cadastro, faz todas as visitas, né, tem todo um protocolo de conhecer essa família. Todos os integrantes da família têm que aceitar essa proposta, têm que concordar com isso, né? Todos são todos. Todos que Papai, moram na mamãe, casa, filhos, porque quem se tá naquela a mãe casa. a mãe quer, o pai não quer, ou o filho não quer, às vezes acaba ocorrendo um atrito e não é a nossa intenção, né? Acaba prejudicando a Tirando a família. estrutura de uma outra família, na verdade. Exato. E aí é todo um acompanhamento dessa família, né? Uma capacitação inicial para ela saber como que ela vai receber essa criança, quais são as condições que muitas vezes essas crianças chegam e o carinho que elas precisam, né? Porque a iniciativa, assim, ela vem justamente para a criança entrar nessa família e continuar o cotidiano dela, não é entrar na família e bagunçar a família, não. A família vai ter que dar uma atenção especial a essa criança, que vai precisar de um carinho extra, de todo um suporte, mas a criança também vai aprender a conviver naquele... A criança é que entra no ritmo da família. Isso, porque ela precisa dessa referência. Muitas vezes é isso que Que está não faltando. tem, que é o problema dela da família de origem. E aí a gente orienta muito e está sempre, a equipe técnica vai estar sempre acompanhando enquanto tiver em acolhimento e depois também no desligamento, para dar suporte a essa família, né, nesse momento né, de sair da família acolhedora ou de situações que podem ocorrer ali no decorrer do acolhimento. E a gente sabe sim que sofre na hora que a criança tem que sair, mas isso não é de uma hora para outra, é uma transição muito bem pensada, né? Mas a gente sabe que sofre, mas tem essa questão de papel cumprido, de saber que a criança está bem, de saber que esse amor vai continuar, que essa relação não precisa acabar, né? Mas que aquele momento que precisou ficar na casa daquela pessoa foi o momento que ela precisou, a hora que ela não estiver mais ali é porque ela está bem. E, né, dá a sensação do ninho vazio, Dá. mas o amor e o carinho, as visitas, os abraços, eles vão continuar. O perfil psicológico dessa família é analisado antes disso. Sim, né? é feito um estudo, né, psicossocial, com eu que sou psicóloga, a Ângela assistente social, a Juliana orientadora, a gente acompanha, faz todo um... Porque, às vezes, se não for feito isso, você está tirando a criança de uma família que tem problema e colocando numa outra família com problemas Sim. talvez até maiores. Com certeza. E tem critérios para ser família acolhedora, Quais né? são? Um deles é esse que eu comentei, de aceitação de todos os membros da família, ter idade igual ou superior a 21 anos, né? Não ter nenhum problema de álcool ou drogas no seio da família, né? No ambiente familiar, nenhum membro da família. Não ter nenhum antecedente criminal, também é importante. O parecer da equipe técnica, né? Que é nessas entrevistas, nessas visitas domiciliares que é feito para ver a estrutura, né? Que a família tem para poder acolher essa criança. Então, é feito todo esse acompanhamento. E aí, com o parecer favorável e esses critérios bem definidos, a família se cadastra e aí começa a participar da capacitação. Ela também não pode estar na fila de adoção, é um critério, né? Porque senão, se a gente não deixar isso muito bem pontuado, as famílias podem entender que a família acolhedora é um pulo para adoção. É um favorecimento, uma escadinha que subiu para poder um atalho, pular a fila. E não é. É importante também esclarecer que pessoas solteiras podem ser família acolhedora, né? Casais homoafetivos também pode ser, desde que sigam todos os critérios como é para todos, assim, né? Não precisa ser só aquele padrão de família, mas que tenham condições realmente de acolher. Sempre comenta aqui que são as novas famílias, né? Isso. As constituições novas da família atual, que é o papai, mamãe, ou, enfim, das várias maneiras. Mas isso é uma coisa interessante, essa abertura dessa possibilidade. Hoje é o dia de combate à homofobia, é uma coisa interessante se comentar de que sim, pessoas podem estar dentro desse projeto e que estão nessa situação, mas é que é interessante lembrar que não se dá privilégio pelo status, mas se dá privilégio a cumprir regras, ou seja, independente da confecção dessa família, ela tem que cumprir esses requisitos para poder receber essas crianças. Isso, ter condições, ter disponibilidade, né, de se doar mesmo, de tempo, de ter condições favoráveis para a segurança e proteção dessa criança, né. E quando as pessoas falam, mas eu vou me apegar, eu vou sofrer, mas a gente fala, que bom,
Essa é a ideia, é você se apegar, é você saber doar, é você saber acolher, porque sem isso, como é que você vai dar todo o amor que essa criança Suporte, precisa? porque essa criança normalmente ela precisa, não é só da cama limpa, não é só da comida, se do fosse banho. isso, a gente colocaria no abrigo instituição. institucional, que justamente não é o mesmo objetivo, né? Claro, a gente sabe que o abrigo institucional, ele hoje é muito acolhedor, ele tem todo um preparo, mas por mais caloroso que seja, não é igual ao É ambiente que é diferente familiar. porque você lá, por exemplo, você pega uma instituição, são várias crianças em várias faixas de idade, de criança, adolescente, que estão passando por muitos problemas diferentes um do outro. E equipes muito grandes que cuidam dessas crianças todas. E lá na família, é a atenção da família para essa criança exclusivamente. E vão dar atenção, né? Porque quando essa criança chega na casa, a família toda já concordou, já foi capacitada, a atenção dessa família volta-se para essa criança. É isso que tem acontecido? Isso. E a criança também ela passa a ter adultos de referência, porque no abrigo são, que nem você falou, são vários profissionais. E nós fomos uma capacitação onde foi apresentada uma pesquisa que as crianças elas perdem até 4 meses por ano de desenvolvimento num abrigo institucional, né? Crianças de 0 a 3 anos. E isso é muito. Porque todo dia de manhã ela acorda e tem um adulto diferente, por mais que vai se acostumando. Mas numa casa, não. Numa casa ela vai ter 2 adultos de referência, ou 3, avó, avô, pai, mãe, ou as novas famílias, que nem você falou. Elas vão ter referências firmadas nessa família do que num abrigo institucional. Muito bem. Já tem quantas famílias, por exemplo, não sei se tu vai lembrar de cabeça, em Apiúna, vamos lá, Apiúna tem quantas famílias? Hoje o serviço vai ser apresentado em Apiúna dia 7. Apiúna ainda nós não está ainda funcionando não temos, mas temos famílias, não temos elas cadastradas. Aham. Mas nós temos umas 2 famílias interessadas interessadas. em fazer o Nós cadastro, estamos aqui né? falando sobre um projeto maravilhoso, mas aplicar o projeto nem sempre é fácil. A Piúna, então, tem ainda não cadastradas, Não, mas 2 tem famílias 2 interessadas. 2 famílias As interessadas. curvas, tu lembra? Eu vou usar as 3 aqui, senão só essa criatura fala, essa medonha aqui. Estou As brincando. curvas- E ela gosta. As Ela curvas, gosta. A gente tem uma família que Você a já- gente, tá. a gente já foi fazer a visita. Então, Já cadastrada? já cadastrada. Já com criança? Não, ainda, Ainda não. Em Ascurra, uma família, é isso? Isso. E aí temos rodeio. Agora, Aline, rodeio, vai lá. Rodeio também tem uma pessoa cadastrada que Uma vai. família. É uma família, né? Que vai passar pela capacitação. Mas é importante lembrar que já teve famílias acolhedoras antes, que Certo. acolheram, já teve crianças acolhidas, já Nesse teve uma instante, experiência. nesse momento- É que houve daí essa reestruturação, algumas famílias por condições, né, muito pessoais, acabaram saindo do serviço por uma outra situação, mas já houve acolhimento, já houve tudo isso. Agora a gente está iniciando de novo, né? Porque Começa de novo. isso é constante, né? Tem muita demanda nos 3 municípios? Assim, é muito variável, né? Mas eu considero que tem. Pelo porte do município, eu acho que tem mais do que a gente gostaria. Nesse momento, como você falou, em Apiúna, tem 2 interessadas, mas o serviço não está ainda disponível. Lá em Ascurra, uma família já cadastrada e Rodeio, uma família também. Mas nenhuma delas está com criança, já houveram famílias que já passaram pelo processo, já a vida seguiu e as crianças foram realocadas por adoção ou voltaram para a família original. Muito bem. Mas, por enquanto, não estão ainda nenhuma delas nos municípios em atividade. Não tem nenhuma criança, então, nesse instante, nenhum desses 3 municípios que está precisando disso? A gente tem 4 crianças que estão acolhidas em abrigo institucional, Certo. mas é porque já estavam, né, antes, e aí após essas famílias terminarem a capacitação, que a gente está nesse processo, essas crianças é serão muito encaminhadas. possível ou que essas crianças sejam encaminhadas para essa família acolhedora, ou a gente espera mais ainda, né, que até esse momento elas voltem para a família de origem, que está sendo trabalhado também para que... Qual é a instituição de referência para vocês lá? A gente tem uma instituição em Dayal, Dayal. né, que tem convênio, e Brusque também tem feito convênio. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, né, meu querido Pajé, e a gente retorna no 3º bloco para continuar esse assunto, que tem algumas curiosidades. Por exemplo, elas vão responder agora, vão depois no último bloco, existe algum auxílio financeiro para essas famílias? Essas famílias recebem alguma coisa para poder acolher, alimentar, vestir, levar? Tem todas, você sabe que ter uma criança tem custo, não é isso?
E com relação a adolescentes, você pegar uma criança é uma coisa, pegar um adolescente é uma outra situação. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Um minutinho só.